Hoje eu finalmente vou falar sobre uma das minhas obras favoritas, tanto que eu vi e revi essa série no mínimo umas 3 vezes. Infinite Train é uma série de animação lançada na Cartoon Network em 2019. O criador estava planejando que a série tivesse um total de 8 temporadas, porém infelizmente ela foi cancelada com 4, e hoje em dia é bem difícil você assistir ela. Tipo, você precisa morar nos Estados Unidos para poder alugar ou comprar ela, o que já é bem difícil, e ainda você precisa ter o Prime Video, o que é mais difícil ainda, porque o Prime Video é uma bosta, então praticamente virou um Lost Media. Mas enfim, nesse vídeo eu vou resumir a primeira temporada inteira, que são mais ou menos uns 10 episódios de 10 minutos cada. Ah, e eu revi essa temporada com meu amigo Rian, então às vezes vai ter um takezinho ou outro da gente comentando enquanto assiste. Ronin Studio, por favor, não me processe. Programação que Wisconsin precisa. Ela tá comendo uma Eu acho cebola. que eles não querem a heroína da programação Mas eu contaminando o também estado como. inteiro com o bafo de Como se cebola fosse uma dela. maçã? Aham. No primeiro episódio é apresentado a Tulip, a nossa protagonista. Ela tá voltando da escola com uma amiga dela. Inclusive essa amiga vai ter menos tempo de tela do que o Kiba de Naruto, então foda-se. Bom, a Tulip tá comentando quão animada ela tá pro acampamento de design de games em Oshkosh, Wisconsin. O motivo da Tulip tá tão animada para o acampamento de games é que ela tá fazendo um jogo. Então, além de comer cebolas como se fosse uma maçã, ela também faz jogos. Ou seja, são duas red flags. Chegando perto de casa, a Makayla pergunta se os pais da Tulip ainda se conversam, já que eles não são mais casados. A pergunta dessa menina sonsa do caralho. E a Tulip fica bastante incomodada com essa pergunta, dá pra ver que ela não tá lidando bem com o divórcio. Tanto que quando ela chega em casa, ela acaba passando correndo pra não ter que falar com a mãe dela. Depois de programar mais um pouquinho o jogo dela, a mãe da Tulip pede pra ela descer. E quando ela vai ver o que é, ela recebe a notícia que o pai dela não vai conseguir levar ela pro acampamento, porque ele confundiu as datas e acabou marcando uma viagem de trabalho. E ela fica brava, bem brava, inclusive com razão, porque eles até assinaram um contrato. E ela acaba brigando com a mãe dela, falando que eles estão atrapalhando tudo com esse divórcio, que não é justo com ela, e a mãe até concorda, falando que não é justo com ela, porém foi um acidente. A Tulip então solta a frase: são duas pessoas e uma filha, não é tão difícil assim. O que pra mim é uma frase muito triste, principalmente porque o olho dela enche de lágrima, tadinha. Ela sobe pro quarto dela e decide ir pra Oshkosh a pé. E a título de curiosidade, é mais fácil ir de São Paulo até Curitiba, segundo o ChatGPT. Oshkosh fica um pulinho. Quase 500 quilômetros não fica um pulinho. 500 quilômetros? Ah, andando uma hora chega, pai. Porra, uma hora chega tá no inferno. Depois de andar bastante tempo reclamando da vida, surge um trem na frente da Tulip com um destino para Oshkosh. Que coincidência. Depois de entrar no trem, ela acaba desmaiando e acordando em um campo de neve, onde ela acha que ela tá no mesmo lugar. Porém, no meio dos bonecos de neve, ela acha um robô bolinha, o Goat 11, que instantaneamente pergunta pra ela se ela é a mãe dele. O que vai fazer sentido, um ficava com esse papo de achar a mãe dele a temporada inteira, inclusive. Bom, esse robô começa a seguir a Tulip até uma porta vermelha. Esse é o trem? Eu tô num trenzão, tipo num trem gigantesco insano. É, no começo ela fica bem animada com a ideia de um trem gigante. Bom, essa animação não dura muito quando ela percebe que na mão dela tem um número verde gravado, e ela acaba dando uma olhada com mais cuidado pra fora do trem. Isso não é Wisconsin. São Vicente. Maranhão. Ceará. Toda vez que eu saio de casa toca, mano. Tengo-lengo, tengo-lengo, tengo-lengo. Bom, vendo o lugar maravilhoso que ela tá, ela resolve sair dessa porra desse trem. Porém, quanto mais ela se afasta do trem, mais pesados os pés dela ficam. Até que ela acaba topando com um bicho barata gigante que acabam perseguindo ela de volta pro trem. Depois de uma perseguição e maus tratos aos animais, ela acaba conseguindo sair daquele vagão e deixando o bicho pra trás. Ela tenta se acalmar e tenta procurar uma lógica nisso tudo. Bom, trens têm maquinistas. Então ela quer ir até o maquinista desse trem pra descobrir como é que faz pra sair. Eu vou cair fora desse trem. O segundo episódio começa e mostra pra gente a Tulip passando por vários vagões diferentes. Aparentemente, cada vagão vai ser completamente diferente do outro. Após passar por mais um desses vagões, a Tulip se irrita com um porque ele só pensa em se divertir. E ela explica que os deveres vêm primeiro e depois vem a diversão. Dando um exemplo que quando ela ajuda o pai dela a consertar os karts, depois ela consegue dirigir eles antes dele revender. Deveres primeiro. Tá legal, às vezes a gente come pizza no meio do trabalho e tem guerra de mangueira, mas tudo sob a esfera do trabalho. E antes que pudesse perceber, o número da mão dela diminui, e ela fica muito preocupada, se perguntando se aquele ali é o tempo que resta pra ela. E o 11 olha pra ela e fala que sim, você vai morrer. No próximo vagão, ela encontra uma gata vendendo um cano como se fosse um furador de donuts. E eu tenho certeza que foi o primeiro ser humano a falar essa frase. E pra vender o peixe dela, entendeu? Peixe, gato,
Ela não tá vendendo um peixe, ela tá vendendo um cano, mas... Bom, pra vender o cano dela, ela fala que eles são os únicos licenciados pelo grande maquinista. Então a Tulip se desespera, ela chega pedindo ajuda pra gata levar ela até o maquinista, porque se os números dela zerarem, ela vai morrer. A gata então explica que se os números zerarem, ela não vai morrer, mas ela também não explica o que vai acontecer. E ela pergunta da onde que ela tirou isso. Por que você acha que os dígitos embaixo das suas digitais vão diminuir até você morrer? É que o 11... E depois de ficar surpresa com a presença do 1 ali, a gata então prova que o 1 é meio burrinho, e a personalidade metade animada e metade pessimista dele não é muito confiável. Então ela propõe um trato. Se a Tulip der o 1 pra gata e arrumar a nave dela, a gata pede pro maquinista tirá-la do trem, e a Tulip aceita o acordo. Ela começa a arrumar a nave, mas logo percebe que falta uma peça. Então o cliente da gata, o Randall, leva ela pro fundo do mar pra tentar achar uma peça de reposição. E o mercante acaba se interessando pela flor que o 1 deu pra Tulip de presente, e ela acaba dando porque não tem outro jeito. Partiu meu coração mecânico de novo. Espero que ainda esteja na garantia. Depois de consertar a nave da gata, a Tulip se despede do 1. Ó, a duração que tu teve de amizade com esse bicho aí foi um episódio, que é 10 minutos, menos até. Não é pra estar triste. E depois de um tempo, a Tulip fica mal. E graças ao Randall, ela percebe que vendeu o seu único amigo no trem pra alguém que ela não conhece direito, porque ela só queria acreditar em alguma coisa. Ela se arrepende e acaba pedindo ajuda pro Randall pra ir atrás da gata, mas não antes de passar no mercado pra pegar o presente dela de volta. Depois de chegar perto da nave, ela pede um 1 de volta e a gata fala e se inicia uma perseguição. Porém, o Goat Randall salva o dia com uma das cenas mais engraçadas dessa temporada. Dá pra passar pelas fendas? Passar pelas fendas é meu sobrenome. Randall passar pelas fendas da Silva. Sabe, você é bem espertinho. O superador de Greenwich é útil pra várias coisas. E a Tulip consegue se desculpar com um em uma cena bem bonita. Me desculpa por ter te dado pra gata. Eu fiquei com medo de nunca descer desse trem e você me fez acreditar que eu ia morrer. Ainda não tá tudo bem com isso, mas você se preocupa e é um bom amigo e eu gosto disso e faz com que eu me importe. Então me desculpa. Tudo bem, Dona Tulip. Eu sabia que ressuscitaria, que nem quando seus pais te chocaram. O terceiro episódio começa e a Tulip tá no modo speedrun, moleque, passando de vagão em vagão, o mais rápido possível. E isso só muda quando ela encontra o reino de Corginia, o reino dos Corgis. Eles são recebidos amigavelmente pelo rei dos Corgis, o Atticus, que faz questão de levar eles em um mini tour na cidade. O sol um dia vai parar de queimar. Aproveite enquanto pode. O Atticus aponta a saída pra Tulip, mas antes dela conseguir rushar pro final, surge um monstro no topo da colina, que faz a água do rio subir muito. A Tulip então sugere atacar o monstro junto do Atticus, e fica animado ao saber que faz uma semana que o monstro apareceu, e ela se lembra que faz uma semana que o número dela baixou. E acredita que se ela derrotar o monstro, talvez ajude ela a sair do trem e talvez abaixe o número dela. Nesse ponto ela só tá acreditando em qualquer coisa, mano, ela só quer sair desse trem. Eles chegam no topo da colina e descobrem que o monstro é só a sombra de uma aranha, que tá sendo projetada por uma esfera que com certeza não é importante. Mesmo depois do Atticus comer a aranha, o número da Tulip não baixa, porque não tem nenhuma correlação. Mas é claro, nada aconteceu. Nem com a água, nem com o meu número, nem com o monstro. Correlação não é causação, eu sei disso. Eu queria respostas pra primeira pista que eu consegui esse tempo todo. Não é permitido. Dona Tulip? Eu posso ficar viajando por anos nesse trem ridículo e nunca escapar. E esse negócio na minha mão. O Atticus então fala que não é porque ela não descobre as coisas na hora que ela nunca vai descobrir. E ainda completa falando que às vezes não se pode forçar o progresso, afinal ele mesmo não tinha como solucionar os problemas de Corginia até a Tulip aparecer. Porém, a Tulip logo percebe que não era a aranha que estava subindo o nível da água, e depois de ouvir um barulho na mata, eles veem um verdadeiro monstro mexer em várias daquelas esferas que aparentemente mexem com o meio ambiente. A porra do 1 chama a atenção do monstro e o Atticus vai pra cima dele. Atticus, meu filho. Tem umas batalhas que você não pode ganhar, mano. Bom, depois do Atticus colocar uma esfera daquelas no encaixe, o nível da água diminui, distraindo o monstro e fazendo com que a Tulip consiga abrir uma porta. E após o monstro perceber a presença do 1, ele só vai embora. O número da Tulip diminui e, sinceramente, ela não sabe se isso é bom ou ruim, mas que tá tudo bem. O Atticus agora vai acompanhar eles pra poder caçar o monstro que ameaçava o reino dele, visualizando no espelho o homem que eu quero me tornar. O quarto episódio começa e agora a Tulip tá parando em todo o vagão pra ajudar qualquer problema que alguém tenha. E o próximo vagão é um onde todo mundo é feito de cristal, até os animais. Eles conseguem achar a porta para sair do vagão, porém ela tá muito alta. Então para sair dali eles precisariam de uma escada. E é aí que surge um homem cristal, que não fala, apenas faz mímica, e explica que para fazer uma escada aparecer ela só precisa cantar pra uma pedra.
Harry Potter, fumamos a pedra filosofal. Não pode ser qualquer música não, hein? Tem que ser uma música que venha do coração. E só a Tulip pode cantar. E mesmo a Tulip cantando todas as top 10 do Spotify, a pedra não aceita. Não sei por que bate feliz, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração? Eu não sou delinquente, sou uma moça carente, eu dormi no trem. Na hora que eu te olhei, foi melhor do que eu imaginei. Então a Tulip vai pro plano B, que é construir uma escada ela mesma. E ela até consegue construir, mas ela não consegue abrir a porta, ela tá trancada. O Homem Cristal fala que ela precisa cantar uma música que significa algo pra ela. E a Tulip acaba lembrando de uma música que ela cantava com os pais dela enquanto elas viajavam de carro. Mas infelizmente eu não posso mostrar a cena toda, vai se fuder Cartoon Network. E a pedra acaba aceitando. Chega um gigante com uma chave, destranca a porta, coloca a escada e pronto. Bom, o quarto episódio é um pouco mais simples mesmo, mas é só pra te preparar pra pedrada que é o quinto episódio. Bom, o episódio começa com o trem colocando um outro vagão na frente da Tulip, como se alguém quisesse que ela fosse pra aquele vagão. Entrando no vagão, eles encontram a gata, que fica meio brava com um mexendo nas coisas e explica que ela dá muito valor pro que tá ali dentro. Mas a Tulip já tá poucas ideias, filhote. Ela já vai pra saída do vagão, porém a gata pede ajuda com umas fitas que ela deixou cair sem querer. E quando ela se abaixa pra pegar, ela repara que tem uma fita com o nome dela gravado. A gata então sugere que ela dê uma olhada no que tem naquela fita. E quando a Tulip vê a imagem na TV, ela vai pra dentro das memórias dela. De começo são memórias bem felizes, ela cantando música com os pais enquanto elas viajam, ela e a família no mundo dos golfinhos, até que surge uma memória onde o Atticus e o 1 estão em um comercial, o que por si só não faz sentido. Então ela percebe que tem alguma coisa errada com aquela memória, e vai pra outra. Ótimas notícias, querida! Você ganhou uma bolsa de estudos na Versar, a escola para pessoas inteligentes e que são criativas até demais. Mas quem liga pra escola? Te cuida, Shigeru! Você acabou de se tornar a presidente do mundo ultragaláctico do design de games! Porém, ela é boa demais pra ter acontecido, então ela percebe que tem alguma coisa mudando as memórias dela. O mundo dos golfinhos não era tão animado quanto ela se lembra. Os pais felizes que faziam parte daquela memória, na verdade estavam brigando porque nenhum deles marcou o oftalmo da Tulip. E aquela noite em que a Tulip desceu as escadas, ela encontrou o pai dela chorando no sofá, provavelmente por conta de alguma briga que ele teve com a mãe dela. Mas com certeza a memória mais difícil que ela teve que se lembrar foi a conversa que ela teve com a mãe e com o pai, onde eles explicaram que eles não iam ficar mais juntos. É que nós dois chamamos muito, só que as coisas vão mudar em breve. Mudar? Vocês estão falando daquele lance de puberdade? Porque se for eu tô de boa. Tulip, senta aqui. Andy, Que? você deve ter percebido que o papai e eu temos problemas às vezes, tipo discussões ou coisas assim. A gente tentou resolver as coisas, mas eu e sua mãe decidimos ficar um tempo longe um do outro. Pra você, tá tudo bem? Claro, por que não estaria? Não tá. Vocês vão se divorciar? Olha, por enquanto a gente só vai se separar. Mas depois disso vem o divórcio. Não é tão simples. Não é tão simples, querida. É sim. Ou vocês estão casados ou não. O que mais pode ser? Filha, por favor, a gente quer que você saiba que você não tem culpa de nada. Eu sei que não. Por que eu teria? Tô lembrando de como fiquei assustada. Tulip, eu sinto muito. Como eu fiquei brava. Como eu me senti sozinha. As coisas mudam, mas o nosso amor por você não. A gente só quer que você entenda. Eu entendi perfeitamente. As coisas estavam ótimas e vocês resolveram mudar tudo. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas saber disso não me faz sentir melhor. Acho que era eu que tava mudando minhas lembranças. E depois de perceber isso, ela volta pro vagão e percebe que a gata tentou prender ela nas próprias memórias. A Tulip fica tão irritada que nem de número ela quer saber mais, filhote. Ela coloca uma luva na mão e vai embora. Mas ele tá diminuindo. O trem deve achar que você tá indo bem. Ai, nossa! Então o número diminuir é uma coisa boa. Eu tô crescendo como pessoa. Obrigada, trem. É muito bom saber que um objeto inanimado gosta de mim. Chega de números. Chega de mistério. A gente não gosta de você. Então assim que a Tulip sai do vagão, o vagão da gata é puxado lá pra frente de volta e surge um monstro perguntando onde tá a passageira. E junto desse monstro aparece uma luz vermelha que aparentemente comanda esse monstro. Piedade, por favor. Ele ameaça a gata, de morte mesmo, e destrói as coisas preciosas que ela tanto gostava. A Tulip agora tá com uma mentalidade de sempre pensar positivo, passando um vagão de cada vez. E o próximo vagão que eles entram é estranho. Não renderizou a casa ali?
Ah, não, é assim mesmo. o mundo. É um vagão com um monte de escada flutuando, casa faltando parede, buraco no chão. Eles estão no meu bairro. O 1 fica bem incomodado e ele fala que aquele vagão inteiro tá quebrado. Eles são recebidos pelo rei das tartarugas, King Aloysius III, que logo pergunta por que o 1 tá desmontando a gangorra deles. O que você tá fazendo? Eu ia mas devia ser acho que não vai demorar. Compreensível, tem um bom dia. O Atticus acaba pedindo pra eles ficarem naquele vagão mais um pouco, porque não é todo dia que eles encontram alguém da realeza, e a Tulip acaba cedendo porque o Atticus é um filho da puta fofo. A gente tem um pequeno tour pelo vagão, onde temos algumas explicações do porquê cada uma daquelas coisas é assim, mas mesmo com essas explicações, tudo parece meio errado. Nesse meio tempo, a Tulip fica preocupado com o 1, porque ele tá tentando consertar tudo sozinho. Ele tampa os buracos que as tartarugas usavam pra entregar as cartas, pede pra Tulip limpar o chão que os habitantes usavam pra se deslocar, e logo a gente vê as consequências daquilo, porque mesmo que seja estranho, as tartarugas gostavam daquilo tudo. Logo após isso é mostrado que o 1 tá mexendo em uma daquelas esferas, fazendo com que as escadas e as coisas comecem a flutuar. A Tulip então corre pra chegar até ele, e quando ela chega lá em cima, ele fala que ele tá arrumando tudo, e que se eles soubessem que tá quebrado, eles teriam consertado. Como eu não vou tentar consertar? A culpa é minha. É isso que você acha? Que a culpa é sua? E após ouvir aquilo, a Tulip fala que a culpa do vagão ser assim não é dele, e que não é culpa de ninguém ele ser assim. Mas o jeito que o 1 tá se comportando, achando que a responsabilidade é dele, isso sim tá causando problemas reais. Bom, com esse discurso no Jutsu, que sem meme foi bem bonito, a Tulip consegue convencer o 1 a deixar as esferas onde elas estavam. O 1 se desculpa com o rei, e o Atticus fala pro rei que a equipe de resgate de Corguinha vai ajudar a limpar a bagunça. Eu só não sei como que eles vão avisar eles, porque o vagão de Corguinha tá lá na casa do caralho. Bom, o episódio 7 começa com a Tulip tirando jujubas do Atticus com seu canivete suíço, que com certeza não vai ser importante nesse episódio. E o vagão da vez é um vagão completamente cromado, onde tudo é refletivo. Eles se divertem bastante, mas quando é hora de abrir a porta do vagão, ela simplesmente não mexe. Acho que a gente tá lidando com mais uma porta trancada ou uma charada. E quando a Tulip olha pra baixo, ela vê que o reflexo dela não tá se mexendo. Então ela descobre que o reflexo dela tá vivo. E a Tulip e o espelho explicam que pra abrir aquela porta, elas precisam trocar de lugar. Eu que preciso abrir a porta com você sendo meu reflexo. Esse rolê não vai me puxar pra dentro de um loop das minhas lembranças não, né? Não. A gente coloca nossos pés no chão ao mesmo tempo, em direções opostas. Depois a gente cruza a fronteira entre o mundo uma da outra. E quando elas trocam de lugar, ela realmente abre a porta. Nossa. Cara, obrigada, eu do espelho. Agora a gente já pode destrocar? A gente até poderia destrocar. Mas eu não disse que eu iria destrocar. Isso acontece porque ela cansou de ser o reflexo da Tulip e quer viver a própria vida. Mas logo após dizer isso, o reflexo do 1 já chamou os Gambé pra pegar ela. Os Botas Cromadas. Sim, esse é o nome dele. E eles dão a explicação pra gente que os reflexos que estão quebrados são chamados de lascas. E o Bota Cromada de Chapéu fala pra Tulip que eles vão lixar o reflexo dela até a morte. Se seu reflexo não se entregar, a gente vai encontrar ela e polir até virar uma pilha de nada. Vocês não podem matar ela! Eu achei que ela fosse no máximo presa por isso! A Tulip acha tudo isso muito radical, porque afinal ela só quer ser livre. Depois da Tulip sair do camburão da polícia, ela alcança o reflexo dela, porém ela vê que o reflexo dela não consegue sair do vagão, porque a Tulip do espelho só consegue existir em superfícies refletíveis. Então a Tulip pede pra ela deixar ela ajudar. Porém o reflexo diz que ela tá sendo hipócrita, porque ela mesma não aceita ajuda de ninguém. Que eu sei resolver meus problemas sozinha. É totalmente diferente. Ignorando as mensagens da Maquila, fingindo que não tá ouvindo sua mãe porque foi mal, eu tava ocupada programando meu jogo. Só foge, Tulip. É isso que você faz de melhor. Deixou ela e a Tulip mal vai se fuder. Tá bom, tem razão. Eu não gosto de pedir ajuda quando tenho um problema. Eu tinha que mudar isso. Mas isso só prova que você deveria conversar comigo agora. Eu não quero que a polícia do espelho te machuque. Quem liga pro que eles vão fazer comigo? Eu nem posso ir lá fora. Não existem superfícies refletivas ali. Eu nem tenho um nome. Eu ainda sou nada. Eu sou uma nada. Não é não. Você é alguém. Se a gente destrocar, acho que eu consigo um novo espelho pra você. Elas correm até a saída do vagão e a Tulip usa uma parte do canivete suíço dela pra fazer com que a Tulip do espelho tenha um reflexo próprio, assim conseguindo sair do vagão refletido. E o próximo vagão que eles chegam é um vagão... Foi mal aí, Mas mesmo galera. assim, a Tulip do espelho fica super animada com a independência dela, a Tulip original até chama ela pra ir com eles, mas a cromada aí quer viver a vida própria. Inclusive, a Tulip do espelho é a protagonista da segunda temporada. No fim do episódio, a Tulip tira a luva e vê que o número dela diminuiu muito. Eu não sei se já ficou claro, mas o número da mão dela diminui cada vez que ela aprende alguma coisa, e cresce como pessoa.
Nesse episódio, por exemplo, ela admite que não aceita a ajuda de ninguém e percebe que ela tem que mudar isso. No episódio das memórias, ela enfrenta a verdade e percebe que ela mesma mudava as memórias pra continuar com a narrativa que tava tudo bem com os pais dela. Então sim, Tulip, um objeto inanimado gostar de você é um bom sinal. O episódio 8 começa com a Tulip feliz porque o número dela tá muito baixo. Relatório anual. E o próximo vagão que eles encontram é o vagão de playground, que é um bom respiro em meio ao tanto de trauma que essa menina já passou. Mas do nada ela escuta uma voz pedindo socorro, o Senhor Calça Kaki, que diz que precisa de aventureiros para colocar o artefato de volta pro lugar dele. Eles têm que passar por diversos desafios mortíferos e implacáveis. A primeira parte já frustrou muitos. Eu imagino por quê. Dona Tulip, sem capacete? Eu vivo perigosamente. Mas na verdade são vários desafios bobinhos que a Tulip consegue resolver de boa, enquanto o 1 e o Atticus ficam impressionados. A comédia dessa série é muito boa, mas como isso é um resumo, eu não posso mostrar todas essas cenas, então eu realmente recomendo você ir atrás de assistir a série depois de acabar esse vídeo. Depois de colocar o artefato no lugar, eles escolhem como prêmio a própria gelequinha. E eu aposto que você pensou que esse episódio era pulável, né? Mas absolutamente do nada surgem uns braços de metal que enroscam os tobogãs. O monstro tá perto. E eles até tentam sair de fininho, porém a porra da gelequinha cai. E após serem descobertos, o Atticus vai pra cima do monstro porque ele não se juntou a uma cruzada pra se curvar a um dragão. Aura mais épica. E ele se sai muito bem, porém o monstro não parece não ligar muito pra ele, e vai direto na Tulip. Até que aquela luz vermelha se revela e fala que foi ele que enviou a gata pra prender a Tulip nas próprias memórias. Vocês foram de vagão em vagão, interferindo nos meus planos e atacando minha comissária por meses. E apesar de tudo isso, eu quis ajudar vocês. Eu enviei a gata para te oferecer sua vida, para você viver nas suas lembranças mais felizes. E o que fez com meu presente? Você rejeitou e continuou a marchar contra mim. E olha onde você acabou. E a gata aparece ali de cantinho perguntando se ela já tá livre, porém a voz explica que ela só vai estar livre depois que ela pegar o robô. Eu posso ir? Cadê o robô? Traga o robô para mim e te devolvo sua liberdade. Eu encontrei eles. Esse era o acordo. Eu fiz a minha parte. Sua parte é obedecer minha condução. E eu estou te dando uma diretriz. Só que um adendo assim, se essa voz quer um 1, por que ele pede pro robô dele fuzilar onde o 1 tá? A voz pega a Tulip e fala que isso tudo é culpa dela, porque foi ela que expôs os amigos dela ao perigo. Você colocou eles em perigo. Eles estavam tentando me ajudar. Eles estavam. E olha só o resultado. Tudo isso é culpa sua. Oh, não chora, criança. Mas o Atticus pula em cima da voz e... Atticus, não faz isso! Sua jornada vai terminar. E por que eu deveria te escutar? Porque eu sou o maquinista. Depois do maquinista atirar no Atticus, ele acaba virando uma barata gigante, que nem no primeiro episódio, e quase chega a matar a Tulip, mas parece que ele ainda tem um vestígio do que ele foi algum dia. E só por conta disso, a Tulip consegue prender o Atticus. Tudo bem você chorar. O penúltimo episódio começa e a Tulip tá completamente destruída. O 1 até tenta animar ela e, sem esperança, ela decide abandonar o Atticus, pois aquela coisa não é mais ele. Seu número tá subindo. Você tá perdendo progresso, Dona Tulip. Que progresso! O Atticus foi embora e o meu número não vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Eu tô presa nesse trem pra sempre. Porém, antes de ir embora, a Tulip escuta a gata pedindo por ajuda. E a Tulip até vai lá ajudar, mas ela diz que não quer conversar com a gata nunca mais. E isso só muda quando a gata fala que tem um jeito de curar o cachorro. A Tulip fica muito brava, inclusive com razão, porque essa filha da puta já mentiu pra ela 2 vezes. Mas a gata consegue convencer a Tulip a ver a fita de uma outra pessoa. Mas ela só vai fazer isso se a gata assistir com ela também. E depois das duas entrarem na fita, é mostrado que o 1 também tá lá. O que não deveria ser possível, porque ele é um robô. Eles começam a ver as memórias e eles estão acompanhando esse casal, a Amélia e o Auric. E o 1 parece ter um certo controle sobre as memórias, podendo rebobinar uma cena por livre e espontânea vontade. Eu sei que foi você. De novo.
foi? Eu fiz de novo. Bola! Mas enfim, esse casal cresce e acabam virando um casal de verdade. Eles se graduam na faculdade, saem em encontros e até que se casam. Humana, mas talvez a gente consiga superar o abismo entre as nossas duas civilizações. E aí? O que você acha? Mas a próxima memória é diferente. É mostrado uma multidão falando que o funeral já vai começar e quando eles entram no apartamento só tem uma pessoa lá dentro. O que aconteceu com ele? Você é muito impaciente, assista. Não, chega de perder tempo. Eu quero salvar o meu amigo. Vamos vazar daqui, Dona Tulip. Aí, vai, abre, por favor. Olha, eu sei que é difícil, mas vai ser bom isso. A gente tá contigo nessa. Cadê a Amélia? Sumiu pra sempre. O funeral tá começando agora. E com a ajuda do eles descobrem que quem tava naquela sala sozinha era a Amélia, que ela entrou no trem e tomou o lugar do antigo maquinista. Mas o mais importante, a gata mostra que aquele canhão que a Amélia usou para tirar no Atticus foi modificado. E se a Amélia consegue modificar as coisas, a Tulip também consegue. E com isso ela conseguiria salvar o Atticus. Mas depois de processar isso tudo, a Tulip fica muito brava com a gata, porque ela podia ter só contado a parte do canhão, em vez de colocar ela nas memórias da Amélia, fazendo com que a Tulip tenha empatia por ela. É o famoso, por que você tá me fazendo gostar do vilão? Era mais fácil quando eu achava que o maquinista era um robô sem coração. Ela transformou o Atticus num monstro. Eu não quero me sentir mal por ela. Mas agora eu sei que ela é uma pessoa chamada Amélia, que se apaixonou e se machucou. E que ela tá fugindo das mudanças na vida dela. Porque ela tá com medo. Que nem eu. E agora que a Tulip já aprendeu tudo que tinha pra aprender, o número dela cai. Cai pra 0. E a porta da saída aparece pra ela. Minha casa. Uhul! Agora você vai embora pra sempre. Só pra esclarecer, isso é uma coisa boa. Mas agora que ela sabe que ela tem um jeito de salvar o Atticus, ela não vai abandonar ele de novo. Bom, agora que ela sabe que o trem é só uma máquina e o maquinista é só uma pessoa, ela tem a ideia de reprogramar o vagão, usando a nave da gata. Mas como o trem não foi programado em JavaScript, ela precisa da ajuda do 1. Depois de conseguirem, a gata leva eles até o motor. Antes de chegar no motor, a gente descobre que a Amélia tá criando novos vagões. E eles vão ter que passar por um deles. E com eles eu digo a Tulip, o e o Atticus, porque a gata tá vazando, filho. Eles vão deslizando até o fim do vagão e a Tulip percebe que cada esfera representa alguma coisa. E quando ela chega no motor, ela prende a Amélia nas próprias memórias e corre pra buscar aquele canhão. Porém, o fala que nenhuma daquelas esferas é uma esfera de Korg. E nesse meio tempo, a Amélia consegue se soltar e como forma de vingança, ela manda o vagão onde tá a saída da Tulip pro final do trem, lá na casa do caralho. A Tulip então solta o Atticus pra brigar com o monstro, tal qual um Pokémon, e pede pro dar um jeito de parar o vagão dela. Enquanto a Tulip vai atrás do canhão, é revelado pra gente que é a Amélia que criou aquele vagão das tartarugas, enquanto ela tentava criar um vagão com a vida antiga dela. Dável, as tartarugas de novo. Você que construiu aquele vagão com as tartarugas. E esse é seu campus da faculdade. Você tá tentando fazer um vagão com a sua vida antiga. Mas é claro que sim. Você tem um cano na sua mochila? É um furação, Titana! Ela fala pra Tulip que ela pode criar um vagão onde os pais dela ainda estejam juntos. Mas a Tulip recusa, falando que nada daquilo seria de verdade. Eu posso construir um vagão exatamente como você quer que seja, como uma grande família feliz. Você não consegue nem fazer um vagão que não tenha tartaruga! A cena corta e é mostrado que o finalmente achou a mãe dele. E é por isso que a Amélia queria manter ele longe. Porque o é o verdadeiro maquinista. Sua enxerida, isso nunca foi sobre você! Você fez isso sobre mim quando atacou meus amigos. Te peguei. Bom, a Tulip consegue atirar no Atticus e em uma cena bem foda, o retoma o controle do trem. E depois de se reencontrarem, a Tulip confronta a Amélia. Você tirou o do painel de controle? Ele tinha todo o poder e se recusou a construir um vagão pra mim. Você não pode ficar tentando recriar sua antiga vida.
Você tem que aprender a viver essa vida. Porém, a Mary rebate falando que ela não quer uma vida sem o Auric. Eu não sei como é perder alguém que você ama. Mas eu sei que nenhum de nós pode fazer as coisas serem como antes. A gente tem que se adaptar às mudanças da vida. É o único jeito das coisas melhorarem. Vou ficar no trem. Para sempre. Os números nem sempre abaixam. Eles também sobem. Mas você ainda pode tentar zerar o seu número. Não importa quantos erros... Depois disso, o 1 simplesmente traz a porta da Tulip de volta, e eles se despedem. Vem cá! E depois mostra a vida 7 da meses Tulip depois. 7 meses depois, onde ela já tá completamente em paz com os pais dela e agora podendo finalmente ir pro acampamento. E esse foi Infinity Train, a primeira temporada. Eu espero que você tenha gostado, esse é o primeiro vídeo mais longo que eu faço pro canal e que eu faço em toda a minha vida. Se você quiser ver outro desenho, anime ou série aqui no canal, deixa aí nos comentários que eu vou ponderar se ela não tiver mais de 190 horas. Muito obrigado por ter assistido até aqui, o meu nome é Ícaro e até a próxima.